com alegria, meditar em algo que Deus tem ao nosso coração esta noite abençoada, Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus Cristo. Efésios capítulo 6. Nós vamos meditar em algo do Senhor Jesus aí. Ele quer falar conosco. Efésios capítulo 6. O tema desta mensagem que nós vamos compartilhar com os irmãos essa noite é uma palavra aos pais. Na verdade não é uma só, são várias que nós vamos comentar com os irmãos. E nós vamos focar nessa noite a vida do pai e a vida da mãe. Eu quero trazer uma palavra voltada aos pais nesta noite. Aqui em Efésios 6, versículos 1 a 4. Vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Queridos, por bondade, tome seu assento. Vamos louvar ao Senhor Jesus com os nossos corações sempre abertos e dispostos a ouvir a sua palavra. Nós temos um texto aqui, irmãos, que é um texto, ele é bem claro, ele é um texto que fala para filhos e pais. E embora a nossa meditação dessa noite ela não vá, nós não vamos dirigir aqui aos filhos, eu vou falar apenas com os pais essa noite, mas eu quero dar apenas uma rápida passada nestes primeiros 3 versículos, porque eu vejo jovens aqui. Eu queria que os jovens, as moças e os moços, os rapazes que estão, me ouvissem com atenção do que eu vou dizer agora. Os 3 primeiros versículos são dirigidos aos filhos. Eu sei que tem filhos aqui, inclusive filhos que são casados. Alguns já são casados, alguns que aqui estão são filhos, têm os seus pais aqui no Japão, no Brasil. Alguns que aqui estão já têm outros filhos, já têm família. Então eu queria que você ouvisse, vocês jovens, vocês filhos, ouvisse o que eu vou repetir esse texto, que diz assim: vós filhos, é para vocês, é para nós que temos os nossos pais, sejam obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Paulo primeiro ele fala que os filhos devem obedecer aos pais, porque é justo aos olhos de Deus, é justo, é correto. Deus espera que os filhos obedeçam aos seus pais. É o que Deus espera. Se você fizer uma pergunta a Deus: Deus, o que o Senhor espera de mim, Deus? E Deus vai dizer: eu espero que você obedeça ao seu pai. Mas o meu pai não é um bom pai, mas você deve obedecer ao seu pai. Isso é justo, é o que Deus espera. É claro que se o seu pai disser para você: olha filho, eu sou seu pai, estou mandando para você pular daquela ponte, está tentando contra a tua vida, isso não é uma obediência que você deverá fazer. Mas é no sentido de um pai que está procurando melhor para o seu filho, uma mãe e um pai que estão procurando melhor para o seu filho, é nesse sentido. Não é o pai que está colocando o filho na fogueira e o filho tem que obedecer porque o pai vai para a fogueira, colocando o filho na fogueira, não é nesse sentido. Você vai obedecer naquilo que é correto, naquilo que é sábio, naquilo que é justo. O versículo 2 diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. A causa de muitos filhos morrerem jovens está aqui neste versículo. Porque muitos filhos morrem cedo? Porque muitos filhos não duram muito? Você já parou para pensar nisso? Porque nós encontramos alguns jovens. Eu vi um caso de um jovem que estava passando uma vez aqui na Ituacém, e alguém comentou comigo de um acidente que houve ali. O jovem que se acidentou, ele estava possivelmente tomado de drogas, e ele se acidentou e perdeu a vida. E alguém que conhecia aquele jovem pôde testemunhar como era aquele jovem desobediente ao pai. E no auge da sua juventude ele perdeu a vida.
no auge da sua vida, ele se perdeu. E em outros casos que você conhece, não é a questão agora, mas a questão de muitos jovens estarem morrendo cedo, não honram seus pais, não dão o devido respeito aos seus pais, não dão o devido valor aos seus pais, pois você pode saber disso, jovem. Se você não respeita teu pai, os seus dias estão contados. Isso é bíblico. Não é o pastor que está dizendo, não é a igreja, é a palavra de Deus. Há uma promessa de vida longa para o filho que obedece a seu pai e sua mãe, para o filho que honra seu pai e sua mãe. Por isso, jovem, se você é esperto, se você é descolado e antenado, você vai se ligar nessa palavra, vai viver essa palavra na tua vida, custe o que custar. Você vai viver uma vida de obediência ao teu pai e à tua mãe, para que você viva bem. Não é só viver, é viver bem, é ter uma vida e uma vida boa. Experimente ser obediente. Experimente ser obediente, você vai usufruir do melhor de Deus na tua vida. Isso é bíblico, isso é bíblico. Nós temos casos inclusive no nosso meio. Nós temos casos de pessoas que experimentaram obedecer ao pai e à mãe, estão usufruindo das bênçãos de Deus. Nós vamos então para a parte que é o motivo da nossa palavra nessa noite. O versículo 4 diz assim: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a admoestação do Senhor. Queridos irmãos, eu sou pai também, e eu, como pastor da igreja, como pai, eu me preocupo com o que eu vejo, com o que acompanho, com os temores do meu coração. Todo pai, ele tem um desejo de dar o melhor para o seu filho, não é verdade? Toda mãe, lá no coraçãozinho dela, ela quer dar sempre o melhor para os seus filhos. Mas o que nós descobrimos quando os filhos eles começam a crescer e tomar os seus caminhos que nós pais já não conseguimos mais guiar muitas vezes, nós vamos percebendo que alguma coisa fugiu do nosso controle. E nós vamos percebendo que tudo aquilo que nós sonhamos para os nossos filhos parece que não aconteceu da maneira que nós sonhamos. E às vezes nós nos perguntamos: onde foi que eu errei na educação dos meus filhos? Quando a gente vê os nossos filhos pequenos, a gente não se preocupa muito com isso, com o que eles vão ser, como eles vão reagir na juventude. Quando os nossos filhos eles estão debaixo, como diz lá no Brasil, debaixo das nossas asas, né? Que a gente pode cuidar e controlar, a gente não se preocupa muito como eles serão na adolescência, se eles vão ser rebeldes ou não, se eles vão nos obedecer. Não, são crianças, a gente manda, eles têm que obedecer. Se não obedecer, a gente chega com uma varinha, com uma chinelada, está tudo resolvido. A gente tem controle. Mas chega um momento da vida que a gente não tem mais controle sobre eles. E aí a gente olha para trás e pensa: Deus, onde foi que eu errei? Você que é pai ou é mãe de uma criança na fase de pré-adolescência, ou adolescência, ou já um jovem, porque adolescente, quando a gente fala que adolescente, alguém mesmo adolescente há 11, 12, adolescente vai até os 21, 22 anos. A adolescência, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, um adolescente é até os 21, 22 anos, ele ainda é adolescente. E juventude é daí por diante, moço. Eu não estou muito fora do negócio, posso considerar que é jovem, né, moço? Glória a Deus por essa OMS. Né? Porque os jovens, irmãos, é a partir de 25 anos, 24, 25 anos, é considerada juventude. Pré-adolescente são os de 11, 12, 13 anos, são pré-adolescentes. 14, 15, a gente chama eles de jovens, para a gente não ficar, né? Eles vão ficar meio bravos com a gente, né? Então, um abraço, ô meu jovem, a gente não deixar ele muito nervoso, né? Mas são adolescentes, né? O Diego, não deixa pra lá. Irmãos, falando sobre isso, quem é pai de um filho adolescente ou pré-adolescente, experimenta exatamente isso, irmãos. Você percebe que algumas coisas você já não pode mais fazer. E quando você quer fazer, você percebe que você está perdendo por outro lado. Não é assim? É uma guerra constante. Quando são pequenos, tá tudo bem, né? É fácil a gente resolver. É fácil você mostrar vara, chinelo. Mas quando eles crescem, muitas coisas já não resolvem mais. E aí vem a questão: onde foi que eu errei? Vamos então analisar algumas coisas sobre isso. Eu quero analisar com os irmãos algumas coisas. Qual é o nosso grande problema, nós que somos essa geração que estamos educando os nossos filhos e preparando eles para viver? Qual é o nosso grande problema que nós enfrentamos aqui no Japão? Onde as mulheres têm que trabalhar, têm que ir para a fábrica, onde os homens fazem muito zanguô, jornadas de trabalho quase que dupla,
Pais que às vezes encontram os filhos apenas na cama, já estão dormindo, pegam os filhos pela manhã para deixar na creche, na escola, ou com alguém que cuida. Qual é o nosso grande problema que nós vivemos no Japão? Qual é a palavra que nós mais usamos? Nós não temos o que temos. Nós não temos? Essa é a palavra que não sai dos nossos lábios. A gente vive correndo atrás do tempo, na verdade, e o tempo nunca é suficiente. A gente tenta estudar a palavra, né? Quando dá, às vezes até no banheiro, né? É verdade, é trabalhando. É trabalhando, a gente escreve esboço trabalhando. Porque não tem tempo, não é assim que a gente diz? Não tem tempo. A gente tenta fazer algumas coisas e outras a gente vai postergando, vai procrastinando, vai deixando lá para frente, lá no futuro. Não, sábado que vem eu vou fazer. Não, domingo eu vou fazer. E vem o sábado, vem o domingo a gente não faz. Não, mas no outro final de semana eu estou assim em algumas coisas da minha vida. E a palavra que não sai dos nossos lábios é: eu não tenho tempo. O nosso grande problema é esse: nós não temos tempo. E quando a gente lida com a família, como que a gente resolve, irmãos? Quando você tem um filho, uma criança que é carente, que precisa de colo, precisa de abraço. Quando você tem um filho que está entrando na adolescência, uma filha na adolescência, quando vem os primeiros sinais da maturidade, o corpo começa a mudar, os desejos começam a aparecer, questões e dúvidas e perguntas surgem nos lábios do teu filho, da tua filha. E quando começa a aparecer outros problemas da escola, e a gente, com tanto zangueou, com tanta coisa, é carro para limpar, é casa para limpar, né? Como é que a gente senta com o filho para ouvir o coração dele? Como é que você senta com uma filha? Eu tenho uma filha de 9 anos, os irmãos conhecem a Júlia. E a Júlia, ela é cheia de perguntas, ela quer entender as coisas, ela não se contenta com um sim ou não. Ela sempre tem, mas por quê? Pai, o que é isso, filha? Isso é chouriço. Mas por quê? Sempre depois das minhas respostas, ela vem, mais por quê? A mãe diz e ela diz, mais por quê? E a gente suspira e diz, meu Deus, eu preciso de tempo para ouvir a minha filha. E ela chega na escola querendo contar o que aconteceu lá. E a gente se preocupa, você que é pai de filho numa escola, você sabe que às vezes os seus filhos estão sofrendo alguma coisa, um bullying, um intimidade, e você fica preocupado, e se teu filho não estiver contando alguma coisa, então você precisa parar para ouvir, você tem que ter um tempo para ouvir o seu filho, porque pode estar acontecendo alguma coisa no caminho para casa. Quando você chega e você encontra os seus filhos, eles já estão dormindo, já não tem tempo para você ouvir e conversar, e você vai sair de manhã e não vai ver de novo. Isso começa a criar no nosso coração, aqueles que se preocupam. Tem gente que não se preocupa. Tem gente que diz, não, a vida é assim mesmo, o importante é eu colocar dinheiro dentro de casa. Mas tem pai e tem mãe que se preocupam. Tem pai e tem mãe que começa a sofrer, entrar em crise, porque eles sabem que os seus filhos estão crescendo e eles não estão tendo tempo para ouvir os seus filhos. Como que a gente resolve isso? É complicado, irmãos. E essa tem sido a nossa rotina no Japão. Eu vivi uma fase da minha vida, irmãos, em que quando a minha filha estava para nascer, há 9 anos atrás, em que praticamente a gente não se encontrava, quando eu não me encontrava com a minha esposa praticamente a gente, porque nós dois trabalhávamos, e esse turno alternado, essa questão de ir aqui, vir aqui, nós não nos encontrávamos, e eu estava me lembrando disso, quando eu tomei uma decisão da minha vida, eu não quero mais fazer aquilo. Meu salário foi lá embaixo, você sabe o que é isso, né? Você trabalhar só aqui, você ter uma média salarial de 350 a 400 mil por mês, ganhando 1.600 e pouco por noite, você começar a ganhar 160, 170, 180 mil, irmãos, isso é loucura. As contas começam a atrasar, teu padrão de vida começa a diminuir, e você começa a se preocupar. Foi aí, irmãos, eu estava mostrando uma foto esses dias, foi aí que a entrada e a saída, irmãos, ela começou a vir enxurrar, irmãos. É resultado disso. Você sabe que aquele teu salário você tem que comer, tem que pagar as contas, tem que sobreviver. E não está, e você começa a ver que não dá mais para sobreviver. O padrão começa a mudar, as circunstâncias mudam. E você diz, meu Deus, e agora? Mas é fruto de uma decisão. Eu decidi, eu não vou mais fazer aqui, eu preciso de qualidade de vida. Não é só o dinheiro, eu preciso de qualidade de vida, eu preciso ter tempo para minha família. Eu preciso conviver com os meus filhos. São decisões que nos custam por um lado, mas vamos compensar por outro. Então você precisa saber equilibrar, você precisa saber como você tem que decidir. Mas você tem que decidir alguma coisa. Não dá para escapar por muito tempo.
Mas eu quero voltar a falar sobre esse tempo. Como é que nós estamos compensando a falta de tempo que nós não temos com os nossos filhos? Uma das alternativas que nós temos encontrado para compensar a falta de tempo que nós pais não temos, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? Nós estamos dando coisas para os nossos filhos. É assim que a gente faz. A gente começa a dar coisas. A gente começa a comprar brinquedo, começa a comprar roupa, começa a comprar presente, começamos a dar coisas caras, começamos a dar aparelhos eletrônicos, porque essa é a grande novidade do momento. As crianças, até mesmo, elas não sabem ainda andar direito, mas elas já sabem passar o dedinho, né? Elas já sabem passar o dedinho, elas sabem que a coisa funciona com o dedinho para lá e para cá. E então a gente dá aparelhos. A gente vê que os mais, a geração passada, você dá um telefone desse e ele fala, mas para que é? Para que serve isso aqui? Começa a virar de ponta cabeça para procurar. Os pequenos já sabem para que serve. Já aperta o botão, já faz um monte de coisa que às vezes a gente não sabe como lidar. Não é verdade? Os antigos às vezes têm dificuldade, mas para que serve isso? O que a gente começa a fazer? Começa a compensar os nossos filhos com coisas. E a paz que pensou, eu não posso passar tempo com os meus filhos, então eu vou dar coisas para eles. E começa a dar coisas, presentes, mas será que é coisas que vão resolver o problema que nós estamos vivendo com os nossos filhos? Quando você passa por uma dificuldade de cortar a luz, a energia na tua casa, o que é que você vai precisar para que a luz possa ser religada? Você não vai precisar de dinheiro para pagar aquela conta? Nós precisamos de dinheiro. Vai resolver qualquer outra coisa? Não, nós precisamos de dinheiro para pagar a conta quando a luz é cortada. Quando nós temos fome, o que é que nós vamos resolver? Como é que nós vamos resolver o problema da fome? Você vai ficar brincando, você vai sair para um passeio para se distrair? Não. Você vai para o supermercado? Estou com fome, eu vou para o mercado. Não. Para resolver o problema da fome, eu tenho que me alimentar. Quando você está com sono, como é que você resolve o problema do sono? Você tem que dormir. E quando nós não temos tempo para os nossos filhos, como é que nós vamos resolver o problema do tempo com os nossos filhos, com a nossa família? É dando coisas? É enchendo de presente? Não. É dando tempo para os filhos. Só se resolve o problema do tempo na família para os filhos é dando tempo para eles. É aí onde nós vamos precisar encontrar uma alternativa, onde nós vamos precisar abrir mão, onde nós vamos precisar, irmãos, fazer alguma coisa, mas só podemos resolver o problema do tempo dando tempo para os nossos filhos. Não existe uma outra alternativa. O problema é que nós damos presentes para eles, nós damos roupas, nós damos brinquedos e queremos compensar essa falta de tempo enchendo os nossos filhos, a nossa família com coisas. E aí eu pergunto uma coisa para vocês, para que a gente não fique com a consciência pesada. A gente pensa assim, não, se eu der aquele presente, é o aniversário. É o aniversário do meu filho. Eu vou dar um iPad para ele. Ele vai ficar feliz e está tudo resolvido. Ele fica feliz, mas daqui a pouco o iPad está lá no canto. E o problema do tempo não foi resolvido. Eu vou dar uma roupa de marca, eu vou dar uma roupa cara. Você dá uma roupa. Daqui a pouco aquela roupa está se desgastando e o problema do tempo não foi resolvido. Eu vou dar um brinquedo e você dá o melhor brinquedo. O brinquedo se desgasta, fica na chuva, fica no sol, quebra, e o problema do tempo não foi resolvido. Porque nós estamos querendo compensar a nossa falta de tempo, dando coisas, dando os presentes, mas o tempo vai passando, os problemas vão aumentando, os filhos vão crescendo, e eles vão entendendo que os pais não tiveram tempo para eles. Eles vão compreendendo que no melhor da fase da infância, os pais não conviveram com eles, porque os pais não queriam abrir mão. E isso é uma palavra difícil de ouvir, que eu vou falar agora, irmãos, mas é a nossa realidade, infelizmente. Nós vivemos uma geração que não quer abrir mão. Nós vivemos uma geração de homens e mulheres que não querem abrir mão do padrão de vida que estão levando. Nós somos uma geração que queremos resolver as coisas, mas nós não queremos abrir mão do nosso padrão, do nosso estilo. E para isso, nós aceitamos sempre e cada vez mais o que a sociedade nos impõe. A sociedade diz que você tem que usar as roupas de marca, e você acha que os seus filhos, para eles serem bem, viver bem, eles têm que usar roupa de marca. Não é que seja errado isso, mas é a sociedade impõe. A sociedade impõe que nós temos que ter os carros sempre no ano, e nós vamos ter que nos endividar até o fio de cabelo.
mas nós vamos ter um carro do ano. A sociedade diz que nós temos que ser os melhores, nós vamos ter que fazer de tudo, das tripas coração, porque a sociedade impõe isso. E para que a gente sustente esse padrão, a gente abre mão do tempo com a família, de viver o tempo com os nossos filhos, de ver eles crescerem, de passar dias e horas com eles, de ouvir o coração deles. E a gente abre mão disso para passar mais e mais tempo nas fábricas. Infelizmente, irmãos, eu sei que essa não é uma palavra agradável de ouvir. Eu sei que alguns de vocês estão ouvindo isso e talvez lá no teu coração você está se fechando dando pastor. Mas tem que ser assim. É verdade, irmãos. Quem de nós teria coragem de abrir mão das 2, das 3 horas da envio diária para poder chegar em casa mais cedo e brincar com o filho? Quem tem coragem de fazer isso? A sociedade impõe isso. Você vai dizer, não, mas eu tenho que pagar as contas. É verdade. A sociedade impõe isso para você. Isso impõe isso para nós, e se nós não fizermos isso, a gente já tem isso lá. Isso já está como um concreto no nosso coração. Se eu não fizer isso, eu não vou conseguir. A gente aceita isso. E o tempo vai passando, os filhos vão crescendo, e nós não vamos deixando marcas no coração. As marcas que são as marcas dos presentes, de tudo que o nosso dinheiro pode dar e comprar para eles. Mas não foi a marca de um homem, de uma mulher, de um pai e de uma mãe que se envolveu na história do seu filho. Não é a história de um homem e de uma mulher que esteve profundamente enraizado na história do seu filho e da sua filha. Infelizmente, esse é o legado que nós estamos muitas vezes deixando para nós mesmos. Há um tempo atrás eu ouvi uma frase de uma criança, ela disse assim: o meu pai, ele é legal, ele me dá tudo o que eu quero. A minha mãe, ela é legal, ela me dá tudo o que eu quero. Tudo que eu quero, que eu tenho vontade, a minha mãe me dá, meu pai me dá. Uma criança disse uma frase como essa. E eu digo para os irmãos, será que essa criança, ela está possuída da verdade? Que realmente o seu pai e a sua mãe são as pessoas mais legais do mundo, porque dão tudo o que ele quer. É claro que uma criança vai querer sempre brincar. A criança não tem o preparo e o entendimento de saber o que é uma boa conversa, o que é brincar de bola lá fora, o que é brincar na chuva, o que é sair juntos para caminhar, o que é conversar. É claro que um filho, uma criança não vai ter esse entendimento, mas nós pais sabemos o que é isso. Infelizmente as crianças estão crescendo achando que pai legal é pai que dá tudo, é pai que dá o dinheirinho, que dá mesada e que enche os filhos de presente. Essa concepção que os filhos estão crescendo, mas no que eles vão crescer e eles vão descobrir que este pai, que essa mãe não foi o pai e a mãe legal, porque não criou o filho, mas deu tudo que o filho quis, tudo que o filho pediu, tudo que a filha quis, tudo que a filha pediu. Será que é isso que Deus quer para nós? É por isso que eu fico maravilhado quando eu penso a igreja. Irmãos, a igreja ela ocupa um papel fundamental na sociedade. Irmãos, nós estamos nessa noite, isso aqui eu acho isso lindo que Deus faz conosco, porque o que a igreja trabalha na vida da família é fundamental e importante. Ela trabalha justamente querendo desenvolver a nossa consciência, para que nós não sejamos, irmãos, escravos dessa sociedade que diz o que nós devemos fazer, que nós temos que ser consumistas, que nós devemos, irmãos, gastar nosso tempo cada vez mais com o consumo, e cada vez menos com a nossa família. Você lembra que antigamente, os pais de antigamente, eles não tinham, chegava o Natal, o que um pai dava de presente no Natal para os seus filhos? Irmãos, se você é da minha geração, se você tem entre 30 e 40 anos, entre 30 e 50 anos, você vai lembrar que no teu Natal, talvez, a tua infância não era como a infância dos nossos filhos. Sabe como é que era o meu carrinho? Talvez de algum de vocês. Era aro de bicicleta, pneu de bicicleta. Era lata de Neston que a gente enchia de areia, furava dos dois lados, colocava moranga. Era o carrinho que a gente brincava na rua. Sabe o que eu ganhava de presente de Natal no final de ano? Roupa usada. Roupa usada. Ia com furo, mas que bom, eu tinha uma roupa diferente. Não porque a gente era pobre, não, nós não tínhamos condições. Tênis era um por ano, olha lá, irmãos. Nem era tênis, nem era chute, eu usava chute, né? Conta. Era por aí, por esse caminho, né? Mas os nossos pais, eles nos corrigiam, nos disciplinavam.
lembra de jantar junto? Não lembra de jantar junto? Você lembra de almoço de sábado, almoço de domingo, que a gente está a família reunida? Não é diferente hoje. Hoje o pai está com um prato na frente do computador, a filha está com um prato no iPad, a mãe está lá não sei aonde, o outro está cada um separado. Aí um manda meio pro outro: olha, vamos nos encontrar na cozinha hoje, hein? Né? Vamos agora nos encontrar lá na sala. Todo mundo manda no meio, dentro de casa, está um no quarto, na sala, mas todo mundo manda meio pro outro para poder se encontrar, não é? O que a gente está perdendo nisso? O que essa sociedade está impondo sobre nós, cristãos? Nós estamos vivendo assim. Há uma diferença, irmãos, com aquilo que nós aprendemos no passado. E a igreja ela está justamente aqui para nos ajudar a isso, irmãos. A palavra de Deus ela vem justamente para nos abrir os olhos. Porque talvez você esteja perdendo o melhor da tua família, você esteja perdendo o melhor dos teus filhos. Você está vendo o seu filho se tornar um adolescente, um jovem, um moço, uma moça. Mas ele vai criar asas e vai voar, e ele não vai se lembrar de você como alguém que marcou a vida dele. Talvez você está vendo o seu filho crescer com a roupinha de marca, que bom, delizinho, todo cheiroso, bonitinho, você se desgasta para dar o melhor. Mas ele não sabe o que é honrar o pai e a mãe. A gente vê crianças desbocadas, né? Crianças que respondem para pai e para mãe como se estivesse dizendo para um cachorro. Eu acho isso horrível. Quando você encontra uma criança que ainda está na fralda, ou um jovem que acabou de sair da fralda porque não faz muito tempo, né? Chupava chupeta, mas já começa a querer dizer para o pai e para a mãe algumas palavras mais duras. O que é que nós estamos perdendo? Nós estamos compensando a nossa falta de tempo dando coisas, mas eles não precisam de coisas, eles precisam de nós na vida deles. Eles precisam de um pai e de uma mãe que possam criá-los na doutrina e na instrução do Senhor. Eles precisam de um pai e de uma mãe que possam sentar com eles e ouvir o coração deles, e ouvir as lágrimas que estão lá dentro, as dúvidas que eles têm. Eles precisam disso, irmãos. É por isso que a Bíblia diz: pais, não provoquem a ira aos vossos filhos, mas criem os vossos filhos. Infelizmente existem filhos que estão sendo criados por outros. É lamentável isso. É lamentável que a sociedade diga isso para nós, e os nossos filhos são criados por outros. Crianças estão crescendo, mas o pai e a mãe não são os que criam. Eu sei que é duro ouvir isso, Deus. Eu sei que é difícil. Eu pago o preço por isso, para dizer essas palavras, mas eu tenho uma responsabilidade com esta igreja, Deus. E eu não vou fugir da minha responsabilidade de dizer a verdade. Eu não custo custar, Deus. Você pode se entristecer com o seu pastor, mas o seu pastor vela pela tua alma, vela pela tua vida, pela tua família. Derramo lágrimas pela tua família, e preciso dizer a verdade para nós. Nós não podemos, irmãos. Gostaria de pregar uma outra palavra a nós, mas essa é a verdade de Deus. Nós não estamos dando aos nossos filhos o que eles precisam. Estamos dando presentes e coisas, e presentes e coisas se perdem, acabam-se, mas a tua vida, na vida dele, dura para sempre. A tua presença, a tua palavra, a tua história, o teu abraço, o teu caminhar ao lado dele, você jogar bola com ele, você rolar com ele, você ter tempo com ele, você dizer não, muitas vezes lá para o teu chefe dizer não. Eu preciso dar mais para a minha família. É difícil isso, não é difícil? Mas essa vida vale a pena. Essa vida vale a pena. Porque um dia ele vai crescer, e ele vai reproduzir aquilo que você está dando para ele hoje. Não nos enganemos com isso. Nós estamos plantando sementes, e os nossos filhos foram dados por Deus como uma pequena semente, e nós estamos plantando hoje. Como será essa colheita? Como será essa colheita? Não é errado nós darmos presente. Eu quero aqui fazer uma ressalva. Eu quero que você escute, para que você não diga de mim algo que você não deva dizer. Não é errado você dar presente, não é errado. É muito bom quando nós podemos dar presentes bons, melhores, coisas bonitas, roupas finas. Muito bom que você pode, glória a Deus. Mas esse não é o principal. Esse não é o essencial. Desse você tem condições. Mas isso não deve substituir o que é principal na vida dos teus filhos, que é você. Isso não deve ser uma compensação que nós vamos dando a eles para compensar. Bom,
posso estar lá, mas eu vou comprar o melhor presente para ele. Eu não posso estar lá, mas eu vou dar o melhor presente. Eu vou dar o melhor. O melhor é você. O melhor é a tua vida, é a tua história. O melhor é a tua conversa com ele. O melhor é você sentar junto com ele. Este é o melhor que você pode dar para o teu filho. Porque o tempo vai passar, as coisas vão se perder. iPhone e iPad, irmãos, essas coisas de tecnologia, elas são ultrapassadas todos os meses, todos os anos. Você que tinha o primeiro, veio o segundo. Você que tinha o segundo, veio o terceiro. Você que tem o terceiro, veio o quarto. Você que está no quarto, irmãos, eu estou lutando para ficar no quarto, irmãos. Eu estou brigando para ficar no quarto, mas já está vindo o sexto, irmão. Esse negócio está lento, irmãos. Está pior que uma tartaruga, mas eu estou dizendo, eu não quero trocar, porque eu não posso ser escravo desse mundo consumista. Mas a gente vê que a coisa não funciona. Para você querer fazer um negócio que demora meia hora, essas coisas vão ficando ultrapassadas e se perdendo. E os filhos vão entender isso. Mas a tua história na vida dele nunca vai passar. Um dia, irmãos, nós vamos morrer se Jesus não voltar. Mas esse filho, aonde ele for, na família dele, ele vai reproduzir aquilo que ele viveu com você. Ele vai reproduzir a tua história, a história dele. E isso, irmãos, vai ser uma coisa linda. É isso que muitos pais não estão se preocupando. Eles se preocupam em dar as coisas para que os seus filhos lembrem do meu pai que é o melhor. Mas ele não vai lembrar disso. Não vai lembrar do iPhone nem do iPad, nem da marca da roupinha. Ele vai lembrar é justamente do tempo que você dedicou a ele. É justamente do abraço, de você ter esse tempo para sentar e ouvir o seu filho, de criar ele, de corrigir, de disciplinar. Isso está se perdendo nas famílias. E quando os nossos filhos eles querem conversar conosco, que a gente agora está na hora de jantar. Vai jantar porque você tem que dormir, tem que levantar cedo. Não é assim que acontece. Está na hora de você tomar banho, vai logo, menino, vai logo, menino. E eles não podem falar. As crianças não podem contar o que elas aprenderam na escola porque não dá tempo. Eles têm que dormir, eles têm que fazer a lição. A gente tem que ir para a igreja, não tem tempo de ouvir. Mas você já parou para pensar que aquele ser humano, aquele pequeno, aquele jovem, aquele adolescente, ele quer expor alguma coisa, ele fica, mas como os adultos são horríveis, eles não nos ouvem. Eles vão crescendo e sabendo que essa sociedade não tem tempo para ouvir eles nem os pais. É por isso que eles não dão valor à família, é por isso que eles vão crescendo e querem ficar longe de casa. Porque o pai gasta o maior tempo na fábrica, a mãe gasta na fábrica. Para quê? Ficar no meio de um lugar onde ninguém quer ouvir. É melhor estar com os amiguinhos, que oferecem cigarro, que oferecem bebida, que oferecem... Porque lá eles podem falar e as pessoas podem ouvir. Em casa ninguém tem tempo. Só que, irmãos, se a gente não abrir os olhos hoje com os nossos filhos, com a nossa família, nós podemos ter a Bíblia, podemos cantar, podemos estar aqui cheios da glória, navegando no oceano do Espírito e perdendo os nossos filhos. Perdendo os nossos filhos. Não é isso que Deus quer para você. Que você fique pulando com o pé só e perdendo a tua casa. Que você ganhe o mundo inteiro e perca a tua família. Não é isso que Deus quer para nós. Comece a ouvir o coração do teu filho. Comece a ouvir o coração da tua filha. Comece a deixar de lado algumas coisas e comece a sentar com ele e com ela. Porque senão, irmãos, o tempo vai passar. Eu queria deixar uma sugestão para você, pai, que é pai de adolescente, de jovens. Algumas coisas você pode fazer para mudar essa rotina tão terrível. Aos pais, aos homens, quero falar aos homens agora. Sabe uma das coisas, irmãos, que eu fiz com a minha filha, e que é uma coisa que eu quero manter esse hábito de fazer? Os irmãos sabem da nossa dificuldade que nós temos com o Lucas e que para a gente não dá para fazer alguns programas juntos. Ir a restaurante em família, irmãos, é uma das coisas das mais impossíveis com o Lucas. Mas eu sei que a minha filha ela gosta muito de restaurante, ela gosta de comer fora. E uma das coisas que eu fiz com a minha filha foi um dia, já aconteceu outras vezes, mas foi justamente a gente pegar e eu sair só com ela. Filha, hoje você vai almoçar com o papai. Só eu e ela fomos no restaurante, sentamos lá, comemos a criança. Eu tinha 7, 8 anos, agora tem 9, fiz isso algumas vezes. Mas só para demonstrar para ela que o pai se importa com ela, porque às vezes ela vê o pai dando uma atenção, porque aquele menino foge, quando a gente tinha que sair, ele despediu dos irmãos. Os irmãos estavam, cadê o pastor, cadê o pastor? Tá brincando, nós vamos jogando bola no quarto, de repente ele me viu, nem me despedimos, porque ele foge. Por isso que foi pegar, ele já estava indo lá para o outro lado.
Outra hora eu fui pegar a cadeira que estava no banheiro. Outra hora eu já tinha fugido. Falei, não, preciso ir embora, porque daqui a pouco eu vou perder o meu filho. Foge! Ele vai embora. Então, uma das fugidas eu falei, não, agora eu vou ter que ir. Vou para o carro, vamos tomar banho, vou para casa, daqui a pouco a hora do culto, vamos embora. Então, fazer programa, às vezes, entre a família é difícil para nós. Eu sei que ela vê isso, ela observa. Ela vê que muitas vezes a atenção é dada mais para aquele menino. E a gente senta e diz, filha, você precisa compreender, porque ele não entende. Ele não compreende, a gente precisa, às vezes, estar um pouco mais atento a ele, porque senão ele vai fazer coisas perigosas. E ela às vezes questiona, ela pergunta, mas por quê? E por que para mim não? Então às vezes a gente olha para isso, eu sei que ela precisa de atenção, e às vezes a gente abre mão e diz, filha, vamos hoje almoçar junto. Só ela e a mãe. Só ela e o pai. Sabe que isso, irmãos, é importante? Você, pai, você podia tirar um dia, você com o teu filho, não precisa ir a família toda, vai. Você que é pai, demonstrar o seu papel de pai, almoce com o seu filho. Almoce com a sua filha, moça, leve ela ao restaurante, abra a porta do carro para ela, leve ela para jantar, faça uma coisa que marque o coração da tua filha, do teu filho. Isso é importante, mas isso vai criando raízes, vínculos, porque às vezes a gente volta do trabalho tão cansado, não tem tempo para os filhos, mas os filhos estão lá no quarto, no iPad, né? Nas redes sociais. Às vezes eu vejo que termina o culto, parece que tem um jovem que já tem que ligar a rede social, já tem que estar ali. Isso é uma coisa terrível, nós temos que mudar isso. Os pais precisam estar atentos a isso. Conversar, a gente não está cultivando a conversa, o relacionamento de conversar, de ouvir. Mas o culpado somos nós que estamos dedicando. Não adianta só você dizer, filha, converse com o pai, filho, converse com o pai. O que nós estamos cultivando? Você sai com ele, você sai com ela, para que você possa ouvir ela, ela possa te confiar em você. Então não dá tempo, né? A gente tem que trabalhar para pagar as contas. Se a gente não mudar algumas atitudes, alguns hábitos da família, nós vamos pagar um preço caro. De que adianta ganhar e trazer tudo do bom e do melhor para dentro de casa, ter uma boa reserva para o futuro, você poder pagar uma boa faculdade, mas você não deixar a tua marca. Irmãos, Nike um dia vai se desgastar, Adidas vai desgastar, essas outras marcas famosas que eu nem sei o nome, vai se desgastar, mas a tua marca de pai, de mãe, no coração do teu filho, você não vai perder nunca. Isso não perde, o tempo não desgasta. Faz 10 anos que meu pai faleceu, e as marcas que ele deixou no meu coração, eu não esqueço. Eu estava conversando isso com você, né, Diego, nesses dias, conversando isso com o Diego, falando sobre as marcas que o pai deixa no coração do filho. Meu pai foi um homem muito rigoroso comigo e com a família, mas ele deixou uma marca no meu coração, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar a palavra de Deus, trabalhar para o Senhor e amar aquilo que Deus confia, e outras marcas que ele deixou no meu coração, que, irmãos, eu não tinha, meus pais, nós não tinham dinheiro para a gente ir para a igreja e ofertar, mas eu sabia que meu pai, eu podia confiar nele. Era um homem de confiança, era um homem presente na casa, na família. A minha mãe foi uma baiana que saiu muito cedo da Bahia, foi para trabalhar em São Paulo para sustentar a mãe, e ela trabalhava e enviava dinheiro para São Paulo, vivia apenas com um pouquinho para passar o mês, e foi assim durante 15 anos da vida dela, mandando dinheiro para a mãe. Quando se casou, com 40 anos, conheceu meu pai. Casou já na avançada idade, né, irmãos? Mas foi uma mulher presente na vida do seu filho. E as marcas que ela deixou, as marcas de uma mulher de oração, de uma mulher de consagração, a gente não esquece, não foi o dinheiro, foi a presença de um pai e de uma mãe. São coisas que eu experimentei na minha vida, que eu medito todos os dias, e que eu me preocupo com os meus filhos, e me preocupo com a igreja, porque a gente acompanha jovens, eu acompanho os jovens da igreja, eu oro por eles, eu fico, meu Deus, o que eles estão pensando agora? O que eles estão fazendo agora? Eu me preocupo com isso. Por isso que eu preciso falar com você nessa noite, pai, mãe. E louvo a Deus que alguns jovens estão aqui ouvindo esta palavra também. Você precisa aprender a abrir mão. Precisa parar de dar somente coisas e dar você mesmo ao teu filho e à tua filha. Amém, irmãos? É difícil, né? Não é de dar muitas glórias a Deus e aleluia. Não é da gente se empolgar muito, mas é uma palavra que nós precisamos ouvir. Para encerrar, eu quero falar sobre a segunda coisa dessa noite. A primeira foi dar um tempo aos nossos filhos. A segunda coisa, eu quero falar que está dentro do assunto
criar os filhos na disciplina e admoestação do Senhor. A segunda coisa é, nós precisamos dar limites aos nossos filhos. Oh, irmãos, como nós precisamos dar limites aos nossos filhos. O que é limite, irmãos? Os limites são proteções que nós damos aos nossos filhos. São proteções. Aqui no Japão a gente não vê muitas casas muradas, né? Mas no Brasil, quando a gente constrói uma casa, o que é que a gente faz? A gente põe muros. Os muros são proteções, não são? Que a gente põe na propriedade, para que ninguém entre, né? A gente faz o quê? Além de pôr um muro bem alto, a gente põe arame, né? Aquele arame farpado, põe cerca elétrica, põe caco de vidro. Na minha época era caco de vidro, né? Você cortava a mão só para colocar, mas depois o ladrão vinha lá e arrebentava com o tijolo e entrava do mesmo jeito, né? Mas a gente faz negócio alto, põe cachorro, mas a gente põe limites para cercar aquela casa, propriedade. Era para proteger. Limites são proteções. Infelizmente, nós estamos vendo pais criar filhos sem limites. Pais que estão criando seus filhos sem limites. Não estão protegendo seus filhos. Por quê? Porque não sabem dizer não aos seus filhos. Não sabem dizer aos seus filhos: agora você não vai ganhar isso. Agora não. Agora não dá. Agora o papai não pode. Agora a mamãe não vai dar isso a você. Agora você não vai. Pai, eu quero sair e chegar meia-noite. Não, você não vai. Mas por quê? Eu já tenho 15 anos, pai. Eu já tenho 16 anos. Já tenho 18 anos. E tem alguns pais, eu fico assim pensando, alguns pais acham que porque o filho faz 18 anos, agora o filho não precisa mais ter nenhuma responsabilidade de respeitar o pai. Quem foi que disse isso? Eu já ouvi até pais que dizer: não, fez 16 anos, agora é ele tem. Fez 18 anos, quem foi que disse isso? Irmãos, biblicamente falando, enquanto o filho é filho, enquanto o pai é pai, ele deve honrar e respeitar o pai enquanto esse pai viver. Aqui no versículo que nós lemos de Efésios 6, não diz a idade do filho tem que obedecer ao pai, diz. Vamos ler Efésios 6, versículo 1: vós, filhos, sejam obedientes a vossos pais até os 18 anos. E depois que vocês fizerem 18 anos, você já pode tirar carta, já pode ser livre, pode bater no seu pai e na sua mãe, faça o que vocês quiserem. Está assim na sua Bíblia? Mas tem pai que pensa assim: não, ele fez 18 anos, agora deixa lá, vai fazer o que ele quiser. Irmãos, isso é cultura. Isso é a nossa cultura brasileira. Sabe o que se chama isso? Folclore. Folclore são essas coisas que vão contando de pai para filho, vai mantendo uma tradição. Lá no Brasil é assim que pensa. Fez 18 anos, larga o filho para lá. Agora ele se vira. Irmãos, biblicamente falando, enquanto o pai existir, enquanto a mãe existir, enquanto o filho for filho e o pai for pai, eles devem respeito e obediência aos pais. Não importa que é casado. Ah, já tem filho, já mora. E daí? Tem que obedecer ao pai. Sim, irmãos, isso é Bíblia. A Bíblia diz que os filhos têm que ser obedientes aos pais. E não diz que tem limite de idade. Porque tem pai que o filho faz 18 anos, agora o filho fala alto em casa. Fez 16 anos, agora o filho, sai a hora que quer, chega a hora que quer. Não, já tem 16 anos. O que disse? Você está criando uma cobra na sua casa. Você está criando um filho, você está criando uma cobra. E o culpado é você. O responsável é você. Porque enquanto ele for filho, ele deve te obedecer. Enquanto você for pai dele, ela deve te obedecer, quer goste ou não goste. Mas nós não sabemos dar limites aos nossos filhos. Infelizmente, nós vamos deixando nossos filhos sem proteger. Você pensa: não, eu vou deixar ele fazer o que ele quiser. Ela já tem 16 anos, faz o que quiser. Você está criando uma cobra. Você está criando um filho que ele vai sofrer e sabe que é responsável por você, porque você não está protegendo. Limite é proteger. Dar limite é proteger o seu filho, é você guardar ele, protegendo ele. Nós precisamos dar limites aos nossos filhos. E o que são limites? São palavras que nós dizemos: ele, filho, não pode, filha, não pode. Mas por que? Eu já sou grande. Você é grande, filho, mas você precisa entender que a vida não é assim. Nós precisamos. Agora, como nós não temos tempo, foi o primeiro assunto. A gente não tem tempo e a gente fica com peso na consciência e diz: não, vai, deixa, se Deus quiser, vou orar por ele. Não.
A gente coloca a culpa em Deus quando alguma coisa acontece. Não é só orar, nós temos a nossa parte como pai e como mãe. Não é só ficar pedindo para Deus guardar porque saiu e não sabe onde vai voltar. Porque está rebelde, agora você perdeu o controle. Nós precisamos dar limite aos nossos filhos. E o tempo é hoje, a hora é agora, é conversar com eles, é ter tempo, é ouvi-los, é dizer palavras a eles, filhos, olha, filho, filha, papai está dizendo não por esse e esse motivo. Explica, não é apenas também dizer não, porque não. Mostra a ele a razão pela qual você está dizendo não. Tem argumento. Infelizmente, muitos pais não têm argumento. Muitos filhos dobram os seus pais porque os pais não se preocupam em dar argumentos válidos. Dizem simplesmente não, por que não? Ah, mas por que eu não posso? Por que não? Mas por que fulana pode e eu não posso? Por que não? Tem argumento. Pense na tua família. Pense nos teus filhos. Elabore argumentos para você conversar. Isso é bíblico. É nós criarmos na administração do Senhor, no conselho do Senhor. Dar limites não é somente palavras, mas também é corrigir, disciplinar. Ah, pastor, meu filho, ele já está crescidinho, não posso mais disciplinar ele. Você não pode mais disciplinar? Às vezes até quando é criança, né? Tem pais que dizem assim. E o engraçado é que eu encontro pais que se orgulham e dizem, olha, eu nunca cheguei no chinelo do meu filho. Então você olha para o filho e você entende que realmente esse pai está dizendo isso, mas você não entende muito bem por que ele se orgulha disso. Tem pais que infelizmente acham que disciplinar é matar o filho. Não é matar, a disciplina é bíblica. Abra sua Bíblia em Provérbios 13, 24. A disciplina, ela é bíblica. Provérbios 13, versículo 24. É difícil dar glória a Deus nessa noite, né, irmãos? Aleluia. Provérbios 13, 24. Quem pode ler para nós? Porque tu tem a sua vara, aborrece a seu filho, mas o que o ama, a seu filho o castiga. Você ama o seu filho? Você ama a sua filha? Jovens, vocês que estão ouvindo essa palavra, vocês percebem que quando o papai e a mamãe corrigem é porque ama? O que ama a seu filho, corrige a seu tempo. Corrigir aqui não é, irmãos, tirar a lasca de carne, não, viu? Corrigir aqui não é dar tapa na orelha. Infelizmente tem pais que puxam pela orelha, né? Isso é errado. Não se corrige filho puxando a orelha. Não se corrige filho dando um tapa na cara. Não se corrige filho dando um tapa na cabeça. Não se corrige filho dessa forma. Se corrige filho, irmãos, conversando, dizendo, filho, você errou, filha, você errou. Isso é correção, é disciplina. Se corrige filho falando a segunda vez, olha filho, o papai já ensinou, a mamãe já ensinou. Está errado, não faça de novo. Mas se corrige também, abaixando ali o calçãozinho dele, a calcinha dela aí, ó, chegando a varinha junto, chegando o chinelo. Ah, pastor, ela já é almoço, mas não precisa abaixar, faça sem abaixar, mas chega a varinha. Ah, que absurdo, irmãos. Infelizmente algumas pessoas não se assustam com isso. Mas criamos monstros para a sociedade. Criamos filhos que não vão obedecer a policial, não vai obedecer a pastor, não vai obedecer a professor da escola, não vai obedecer ao chefe da fábrica. É por isso que você encontra algumas pessoas que ficam 1 mês, 2 meses na fábrica, daqui a pouco está na outra fábrica, daqui a pouco todas as fábricas já conhecem aquela pessoa. Não se submete ao chefe. Não foi disciplinado para suportar peso. Quantas pessoas eu conheço assim? Eu estou ali numa sessão que é difícil ficar ali. E eu vejo a sessão do lado. Do tempo que eu estou lá, já perdi a conta de quantas pessoas entraram e saíram. Porque não para a gente, irmão. Não para a gente. A pessoa entra, fica. Daqui a pouco, eu escuto, não, esse serviço não, porque o chefe falou algo comigo. Não, porque o chefe. Eu fico olhando, meu Deus, existem pessoas que não conseguem suportar uma palavra, alguma coisa, ele não consegue ouvir uma instrução. O chefe diz, olha, eu quero que o senhor seja feito assim. Não, porque o chefe diz, não, a gente tem que fazer do nosso jeito. E eu digo, mas rapaz, a gente está aqui como funcionário, eles pensaram, é o jeito deles, é o modo de fazer, vamos obedecer, vamos fazer assim. Eu vou procurar o serviço. Não se submete a uma ordem.
O que dirá na igreja? Quem é que vai hoje querer ouvir o pastor? O pastor vai dizer, olha, isso é errado, isso é pecado. Não, eu vou trocar de igreja. É isso que acontece, Deus. Porque nós não queremos, achamos que chegar hoje no nosso filho corrigir é coisa do passado. Não é. O Brasil está acontecendo aquela lei da palmada, né? Foi inclusive aprovado. Se bater no filho e o filho chamar a polícia, o pai vai preso. Pode isso? Tempos atrás aconteceu um caso desse, aqui no Japão. O filho ligou para a polícia porque o pai tinha batido. A polícia foi lá. O que está acontecendo? Qual é o motivo da confusão? Aí a polícia foi perceber que, na verdade, não precisava a polícia ter lá. Irmãos, vocês entendem a nossa responsabilidade de criar os nossos filhos e dar limites a eles? Isso é proteção. Com essa ladainha de que eu não vou bater, de que eu não vou corrigir, porque meu filho vai dando coisas, não vai tendo tempo, vai compensando, nós vamos criando os nossos filhos e eles vão ter problemas. Disciplina é corrigir. Na Bíblia nós temos alguns exemplos, eu não vou falar sobre eles, não vai dar tempo, mas eu vou apenas citar. Nós temos pelo menos, eu vou citar pelo menos 3. Temos outros. De pais que não deram limites aos seus filhos, pais que não souberam dizer não. Nós temos a história de Eli, o sacerdote Eli, está lá no livro de 1 Samuel. Se você quiser anotar para você ler essa história em casa, leia o livro de 1 Samuel no capítulo 3. A história do sacerdote Eli, os filhos de Eli faziam o que queriam, e Eli não corrigia, Eli não disciplinava, Eli não colocava limite nos seus filhos. O que aconteceu? Se tornou uma vergonha nacional. Seus filhos se prostituíam com as mulheres na frente da igreja, e o seu pai fazia vista grossa. Eles pecavam no que era consagrado ao Senhor, e o seu pai fazia vista grossa. Deus executou juízo sobre o sacerdote e os seus filhos, filhos rebeldes, chamavam-se Ofni e Finéias. Está lá no livro de 1 Samuel. Sacerdote da casa de Deus, mas não dava limites aos seus filhos. Um outro exemplo, nós temos Davi. Vamos à história de Davi, um dos maiores adoradores que a Bíblia descreve para nós. Escreveu muitos salmos. Um dos salmos mais lindos que nós estamos estudando toda terça-feira, Salmo 23. Davi não soube criar os filhos e dar limites aos seus filhos. Um dos filhos de Davi se chamava Absalão. E lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 15, nós vamos encontrar a história de Absalão, filho de Davi, tramando contra o próprio pai. Sabe o que Absalão fazia? Chegavam as pessoas para trazer alguma causa para o rei resolver. Antes de chegar ao rei, o que Absalão fazia? Ele ficava lá na porta do palácio. Escuta, você veio falar com o rei? Ah, mas o rei não tem tempo para você não. Filho do rei fazia isso. Você veio conversar com o rei Davi? O rei Davi é uma pessoa muito estorachida, ele é muito ocupado, ele não tem, não, olha. Mas você quer, conta para mim o que é o problema. Não, dá um jeito sim, fica tranquilo. Volta para casa. Ele roubava o coração das pessoas contra o próprio pai. E o que ele fez? Ele se rebelou contra o próprio pai para tomar o trono. Davi, que era o rei, que era o pai, ele teve que fugir do palácio, da casa real. Se escondeu porque o próprio filho armou uma cilada contra ele. E esse filho, chamado Absalão, tinha matado um outro irmão, por causa que esse irmão tinha cometido incesto contra a sua família. E Davi não corrigiu seus filhos. Davi não dava limites aos seus filhos. Um outro exemplo que nós temos na Bíblia é o de Isaac, filho de Abraão. Isaac foi pai de Esaú e Jacó. Mas há um problema na história de Isaac com seus filhos. Isaac amava a Esaú, e a sua esposa, ela amava a Jacó. Havia um partidarismo, um gostava mais de um filho e o outro mais do outro. Sabe que é isso? Problema na família. Quando um pai que tem 2 ou mais filhos, os pais eles dedicam atenção para um e não dedicam para outro. Fazem coisas para um e não fazem para o outro. Há uma divisão, há um partidarismo. Foi assim com a história de Isaac.
esses dois filhos, Esaú e Jacó. E um problema muito grande que acontece com eles depois. Um